Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Amém. Só até aí. Irmãos, vamos ler todos juntos o versículo 16, só para a gente gravar e entender melhor. Só o versículo 16 em uma só voz. Vamos lá? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem falado ao meu coração tremendamente, é com essa forma de ministrar a palavra e de estudar a palavra do Senhor. Porque já faz algum tempo que nós estamos estudando o livro de Gálatas. E nessa noite chegamos em Gálatas, do versículo 15 ao versículo número 18, que é um assunto, fala sobre um determinado assunto. E, irmãos, eu gostaria até de compartilhar com vocês, por exemplo, cada assunto que a gente vê, cada sábado, não é um tema, uma ideia ou um tema proposto por exemplo, pela diretoria da mocidade. Mas é um tema proposto pela própria Bíblia. Então, por exemplo, o próximo sábado, nós já vamos, quando tiver culto aqui dos jovens, nós já vamos estudar um tema proposto pelo livro de Gálatas, do versículo 19 até o 21. E é interessante que cada tema desse tem trabalhado em cada área da nossa mocidade. Porque, por exemplo, às vezes, no dia a dia, conversando com os irmãos, surge algum problema na mocidade, ou em algum jovem. Aí justamente é o tema de sábado que vai ser tratado, que vai solucionar esse problema. Aí no outro sábado acontece, na outra semana acontece algumas coisas, alguma orientação, algum jovem ou alguém que precisa de orientação em determinado assunto. Aí no outro sábado é justamente o tema que Deus vai estar nos orientando. Então não é algo proposto assim pelo homem, mas é algo que vem da palavra de Deus, e a gente vê que Deus está governando todas as coisas. É como se fosse mais ou menos o seguinte: a gente está lendo a Bíblia em casa, todos os dias, a gente lê um capítulo, talvez, da Bíblia, e aí aquele capítulo fala em uma coisa na nossa vida, na nossa área, naquela determinada semana. Eu provo isso muitas vezes. Eu estou passando por uma dificuldade, rapaz, meu Deus, está acontecendo isso na minha vida, e aí, um exemplo só, eu tenho que ler nesse dia o capítulo tal, de tal livro, porque eu estou lendo sequenciado a Bíblia. Aí naquele dia é justamente a resposta de Deus para os meus problemas daquele momento. E é isso que também acontece nos nossos estudos aqui na mocidade. Então é bom, irmãos, que a gente participe, que a gente venha mesmo estudar o livro de Gálatas. Irmãos, o texto que lemos fala sobre um determinado assunto. O assunto que tem por tema a fonte de uma nova vida. O tema dessa noite é a fonte de uma nova vida. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor, Deus, derrame a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor venha com Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso coração, colocando, Deus, por terra toda amargura, toda angústia, colocando por terra toda religiosidade, todo preconceito, e que sejamos libertos, ó Deus, de tudo aquilo que nos vem do Senhor pela Tua palavra, nos orientando, nos corrigindo, nos consolando, dando vida, Deus, à nossa vida, dando conforto
conforto, nos ajudando por meio da tua palavra. Ó Deus, te pedimos isso, que as nossas perguntas, ó Deus, possamos encontrar respostas nessa noite, que possamos, ó Deus, encontrar alívio para as nossas questões, que possamos encontrar sossego para a nossa alma, que possamos encontrar solução para os nossos problemas, que a tua palavra, ó Deus, seja de fato verdade para nós, vida para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a fonte de uma nova vida. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que lemos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, nós bem sabemos, escrito, destinado para a igreja na Galácia, e não na galáxia, né? Estão lembrando lá da escola dominical? Na Galácia, era uma região que ficava ali na Ásia perto, mais para cima, né? Tem a Jerusalém, a Palestina, e a região da Galácia ficava ao norte, lá em cima, já perto com a Europa. Então, o apóstolo Paulo vai para essa região, prega o evangelho, vai para outras regiões pregar o evangelho. Em um tempo oportuno, o apóstolo Paulo recebe que aqueles irmãos lá, os gálatas que se converteram, estavam trilhando um falso evangelho. Aí o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreve essa carta para exortar aquela igreja contra o falso evangelho e encorajar os irmãos gálatas a viverem um evangelho verdadeiro. Irmãos, quando nós chegamos aqui, no versículo 14, nós bem sabemos que é justamente o momento onde acontece um dos episódios mais interessantes do Novo Testamento. Nós vimos isso semana passada, que foi o episódio entre Pedro e Paulo. Está lá os dois apóstolos e eles entram em atrito. O apóstolo Pedro estava tendo uma conduta com os gentios, mas quando chegavam os judeus, ele mudava de conduta. Estava lá em comunhão com os gentios, lá na igreja de Antioquia, mas quando vieram os judeus cristãos lá de Jerusalém, Tiago, e João e outros apóstolos, Pedro mudou totalmente de conduta. Pedro ficou da galera de Jerusalém e deixou os caras de Antioquia lá de lado, sabe? E aí quando os caras de Jerusalém iam embora, aí Pedro voltava para a galera de Antioquia. E aí Paulo foi contra isso, cara. Paulo se levantou contra Pedro e disse, ó, esse procedimento está errado. Está totalmente errado. E aí Pedro recebe aquela exortação, e essa exortação, irmãos, de Paulo, é movida por um único propósito, por uma única verdade. A fonte de uma nova vida. Ele não deveria mais ter aquele procedimento, porque ele recebeu uma fonte. A fonte de uma nova vida. E que fonte, irmãos, é esta? Qual é a fonte da nova vida que Paulo tinha e que Paulo entregou para Pedro, dizendo, ó, você não está com o procedimento de acordo com essa nova vida? Que fonte é essa? Irmãos, a fonte de uma nova vida é Jesus. Amém? A fonte de uma nova vida é Jesus. É isso que Pedro vai dizer a partir do versículo 15. Nós, judeus, por natureza, não pecadores entre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí ele continua, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Irmãos, vocês percebem quantas vezes Paulo fala sobre Cristo? Vocês percebem quantas vezes Paulo exorta Pedro e os judeus que estavam com ele e dizer, ó, vocês não devem mudar a conduta de vocês porque vocês não foram justificados por obras da lei, mas vocês foram justificados por Cristo. Sabe o que estava acontecendo? Pedro estava mudando a conduta com os gentios porque os judeus cristãos lá de Jerusalém diziam que os incircuncisos de Antioquia não eram crentes verdadeiros. Tinham que fazer a circuncisão para ser cristão. E aí Paulo diz, ó, não é por obra da lei, não é por circuncisão, mas é por obra de Cristo. Nós somos justificados não por obra da lei, mas por causa de Cristo. Ou seja, a fonte de uma nova vida não é a obra, não é a lei de Moisés, mas é Jesus Cristo que cumpriu essa lei em nosso lugar. Portanto, gentios ou não, judeu ou não, nós temos a mesma condição em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte para Pedro, ó, preste atenção,
Nós somos justificados por Cristo. Aí ele vai dizer Cristo uma vez, Cristo duas vezes, Cristo três vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes Paulo falou sobre Cristo aqui nesse texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte para Pedro e para os Gálatas: a fonte da nossa vida, dessa vida nova que temos, se chama Jesus Cristo. Se Cristo não for o centro, nós não temos nova vida. Se Cristo não for o foco, não existe nova vida. Se Cristo não for o fundamento, nós não estamos alicerçados em nenhuma nova vida. Pode ser até uma nova vida, mas a nova vida é falsa. Irmãos, que verdade tremenda. Quando nós olhamos para os textos, os escritos do apóstolo Paulo, a gente percebe que sempre ele está falando de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não está baseado em uma denominação. Ele era membro lá da igreja de Antioquia, líder lá, mas ele não estava baseado na sua denominação. Porque nós de Antioquia somos melhores do que os de Jerusalém. Não foi esse o argumento de Paulo. Paulo, irmãos, não argumentou sobre a doutrina da circuncisão ou não aqui. Não foi sobre esse argumento que Paulo falou. Mas Paulo, irmãos, apresentou a verdade baseada unicamente em Jesus Cristo. Amém? Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte, irmãos, de vivermos em novidade de vida. Se Jesus não for a nossa fonte, nós não teremos não teremos nenhum tipo de novidade, nenhuma coisa nova em nosso coração. Viveremos à mercê, irmãos, da vida velha, da vida passada, e não teremos nenhum tipo de novidade em nossa vida se Cristo não estiver presente em nosso meio, em nosso coração. Da mesma forma, irmãos, nós podemos tirar várias aplicações disso. Se Cristo for o centro da nossa vida, a gente vem para o culto por causa de quem? Por causa de Cristo. Se Cristo é o centro da nossa vida, a gente vai evangelizar não por causa de um ministério, mas por causa de Cristo. Se Cristo é o centro da nossa vida, pouco importa se vai ter um pastor bonito, feito eu, ou não. Né, Renata? Pouco importa, porque as pessoas vêm para adorar Cristo. Renata até ficou rindo agora, gostou dessa, né, Renata? Irmãos, se Cristo for o centro, a nossa vida vai viver uma mudança totalmente no nosso coração. Eu me lembro, e quando os irmãos estavam cantando, justamente teve uma canção que o Evas cantou que fala sobre isso. O foco é Cristo, o centro é Cristo, não é? Como é o refrão, Evas? Só para me lembrar. Seja, Senhor, o centro do meu viver, o foco, não quero perder. E eu me lembrei nessa canção que eu fiquei muito chocado, irmãos. Eu acho que poucos seriam crentes, sabe? Ou evangélicos. No contexto que eu vivenciei quando eu fui para Guiné-Bissau. O primeiro culto que eu participei lá foi um culto que não tinha... O culto lá, a igreja era meio de madeira, meio de palha, sabe? Não dava nem para ver direito como que era, porque não tinha luz elétrica, era à noite. A única coisa que estava iluminando aquele local era a minha lanterna e uma lanterninha pequena de um missionário lá de Guiné que estava lá iluminando o púlpitozinho para ler o texto em crioulo. E muita gente lá carente, sabe, entrou naquele templo, naquele lugar. Eles começaram, irmãos, a louvar com toda intensidade, sabe. Os bancos eram de madeira, sabe, bem pequenininho assim, mas eles estavam ali de pé louvando, adorando ao Senhor, cantando, cantavam bem umas 6 canções e eles lá cantando. Tinha instrumento? Não tinha instrumento não. O único instrumento que tinha é um tambor. Eu até mostrei eu filmei isso aí, eu até mostrei para uns colegas meus quando eu vou pro seminário, e os caras começaram a me criticar. Meu irmão, que negócio feio é esse? Parece um centro de macumba. Que negócio feio, rapaz, negócio aquela coisa toda. Porque era só o tambor mesmo, era o instrumento que eles tinham lá. Mas, gente, eles adoravam com tanto fervor, com tanta alegria no coração, que parecia que era o Hillsong, o Night de lá cantando, cara. Ministrando louvor. E eles adoravam mesmo, sabe, com fervor, com coração e tal. Ou seja, eu aprendi com eles de que o foco não deve ser as coisas de Deus, ou o que Deus levanta para ministrar, ou para pregar, ou a atração que deve ser. Não, mas o foco deve ser Jesus.
Pouco nós devemos nos importar se a parede é branca ou amarela, se o pastor é grande ou pequeno, bonito ou feio. A gente deve, cara, adorar a Deus, a Jesus Cristo, vir para aqui para a igreja com todo fervor no coração, porque Ele deve ser o centro da nossa vida, porque somente Ele é a fonte de uma nova vida. Ou será que você acha que você foi transformado por causa de uma denominação, por causa de um pastor, ou por causa de uma ministração? Não! A fonte de uma nova vida não são os meios que Deus usa, mas é o próprio Deus. A fonte de uma nova vida não é uma pregação, não é um modelo de evangelismo, não é um tipo de culto, mas a fonte de uma nova vida é Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, entregar nossa vida a Jesus, não somente entregá-la no sentido de, me converti, agora está bom demais, não, mas entregar diariamente, todos os dias, eu vou viver para Ti, porque o Senhor é a fonte da minha vida, eu vou entregar a minha mente ao Senhor, os meus propósitos a Ti, o meu coração a Ti, porque o Senhor é o centro da minha vida. Se de fato, irmãos, a gente entender isso, que Deus, Cristo, é a fonte de uma nova vida, a gente vai viver de acordo com essa fonte. Sabe o que acontece? Tem um livro escrito por Osborne. Não, é um nome mais ou menos assim, Osborne. Mas o título desse livro é bem famoso, é O Poder da Oração. Bem famoso mesmo o título. Eu acho que, pelo menos, quem vai para o seminário, a maioria do pessoal lê, muita gente já leu. Alguém já leu? O Poder da Oração? Não. Mas é bem famoso. E aí, inclusive, o pastor Hernando Dias Lopes sempre cita esse livro. E o autor, ele diz o seguinte, que o que faz a diferença não é a metodologia, mas o que faz a diferença é a unção, é o poder de Deus. Deus, Ele não vai ungir máquinas, métodos, mas Ele vai ungir homens, pessoas, vidas comprometidas com Ele. Amém? Vidas comprometidas com Ele. Então a fonte, irmãos, de uma nova vida é Jesus. E o que é que Jesus opera em nós? Em primeiro lugar, Jesus revela a sua justificação. O texto vai dizer no versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo apresenta a doutrina da justificação. Nós recebemos justificação por causa de Cristo. Foi Ele que fez lá a obra em nosso lugar. Ele obedeceu perfeitamente à lei, Ele morreu numa cruz, por consequência do pecado do homem. Ele foi o sacrifício e o próprio sacerdote que se entregou em nosso lugar, para que naquela cruz, irmãos, o sangue dele nos justificasse de todo pecado. É por isso, irmãos, que Paulo diz, nós não somos justificados, ou nós não temos nova vida por meio da obra da lei, mas nós temos pela fé em Cristo, porque Ele sim obedeceu à lei em nosso lugar. Porque se fosse depender de cada um de nós nunca seríamos justificados pelas nossas próprias obras, porque nós sempre pecamos e desobedecemos a Deus. E o pecado, irmãos, traz consequência de morte eterna. Mas Jesus obedeceu perfeitamente e morreu, irmãos, como cordeiro puro em nosso lugar para nos dar vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo apresenta. Jesus, irmãos, é a fonte da nossa vida, porque Jesus revela a nossa justificação. Mas em segundo lugar, Jesus é a fonte de uma nova vida, porque Jesus revela a graça de Deus por nós. O texto vai dizer, irmãos, que não é por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo o seguinte, que nós somos justificados em Cristo por causa do nosso pecado. E se Cristo nos justificou por causa dos nossos pecados, entregando Ele a sua própria vida por nós recebemos, irmãos, graça de Deus. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5. Por um só ato de justiça, recebemos graça de Deus
por um só ato de justiça. Quem foi esse ato? Foi Jesus. Por causa da sua obra que nos justifica, nós recebemos graça de Deus. E o que é graça? Quem pode dizer? Favor imerecido. Nós somos pecadores. Nós não recebemos essa graça, essa salvação, essa justificação por merecimento. Mas nós recebemos, irmãos, simplesmente por misericórdia de Deus, por graça de Deus. É por isso, irmãos, que toda ensino que enfatiza a obra, que enfatiza o esforço do homem, que enfatiza a sua própria decisão para você obter justificação ou salvação, é um ensino falso. Nós escolhemos a Deus, a gente faz o apelo a quem quer entregar a sua vida a Jesus. Nós fazemos isso porque nós reconhecemos que o poder não está na decisão do homem. Mas se o cara lá levantou a mão, é porque ele já recebeu graça de Deus. Ele só levanta a mão porque Deus depositou um dom chamado fé, que é um dom que vem de Deus, não do homem. Quem pode produzir esse dom da fé não é o homem, mas é Deus. Se ele levanta a mão é porque ele já é um eleito de Deus. E ele vai até a frente não por causa da sua força, mas porque foi constrangido pela palavra, pelo Espírito Santo, a entregar a sua vida a Jesus. É graça de Deus. Não depende, Neno, meu irmão, minha irmã, do valor do dízimo que você dá. Não depende de quantos cultos você frequenta. Não depende se você participa de um ministério ou não. Não depende se você dá esmola ou não. Não depende de nada. A sua nova vida depende unicamente de Jesus, que é a tua fonte. Foi Ele que fez tudo, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que te deu. Tem um autor que diz que a salvação é graça do começo ao fim. É sempre graça de Deus. Nós recebemos graça do Senhor. É por isso que não existe pecadão que não possa, irmão, ser perdoado ou aniquilado pela graça de Deus. Não existe transgressão, não existe nada que possa impedir a graça de Deus na nossa vida. Paulo, irmãos, era um homem que nós lemos em alguns estudos passados, que ele era um homem estritamente religioso, perseguia a igreja para devastar, matava muitos cristãos, destruía muito cristãos. Estava no episódio onde o primeiro mártir da história cristã, Estevão, foi apedrejado, ele estava lá querendo a cabeça de Estevão. Era um homem, irmãos, cruel, mas nem mesmo a crueldade de Paulo foi resistência diante da graça do Senhor. Deus, irmãos, interviu na vida de Paulo, mesmo ele sendo um dos grandes pecadores, interviu poderosamente, porque não depende da nossa condição. Deus resolveu derramar graça na minha vida, na sua vida. Não depende do meu esforço, do seu, não depende de nada. Agora, irmãos, a gente vê tanto por aí a rosa ungida para receber a bênção. Faça isso. Passe pelo túnel. Entregue tanto. Faça não sei o quê. Tem que fazer isso. É tanto ensinamento de obras. É tanto ensinamento que conduz as pessoas à salvação pelas obras. E Paulo diz, não é por obras, mas é unicamente, irmãos, pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Eu estou aqui, irmãos, para trazer graça para vocês. Amém? Graça de Deus. Existe às vezes tanto peso, tanto fardo. E uma coisa é verdade. A religião, uma das especialidades da religião é pôr fardo sobre os homens. Tanta gente com fardo. Gente que não consegue obedecer perfeitamente. E aí vive uma vida, sabe, perturbada, porque pode pensar, vou perder a salvação, aí eu não tenho parte com Deus. Mas Jesus morreu pelos seus pecados inteiros, e você não vai ser perfeito, você vai pecar, vai errar. E até seus pecados, irmãos, a graça de Deus já cobre. Nada, irmãos, pode resistir à graça de Deus na nossa vida. Amém? Nada pode resistir à graça do Senhor na nossa vida. Terceira verdade, irmãos, é que a fonte de uma nova vida é em Jesus, porque Jesus revela a plena satisfação. Paulo, irmãos, responde isso para Pedro
Porque Paulo está satisfeito com a graça. Pedro queria que alguns fizessem a circuncisão para a salvação. Os judeus chegavam lá e aí diziam, mas Pedro, tu está aí com os gentios, eles são incircuncisos. Eles não são crentes, não. E aí Pedro ficava meio constrangido e se apartava dos gentios lá de Antioquia e ia ficar com os de Jerusalém. Não, é verdade, tem que fazer a circuncisão. O apóstolo Paulo não, meu irmão. O apóstolo Paulo estava decidido e satisfeito com a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse, não, Pedro, é pela justificação e não por obras da lei. Ou seja, havia no coração de Paulo uma satisfação pela graça de Deus. O que acontece, irmãos, hoje em dia é que muitos querem sair da graça e ir para as obras. Querem sair dessa graça que Deus nos deu em Cristo Jesus e querem botar uma pitadinha de obras no Evangelho. Mas tem que fazer um negocinho aqui para você ficar na bênção. Mas para você ser salvo, para você realmente ir para o céu, você tem que fazer um negócio aqui, uma circuncisãozinha aqui para você chegar lá, né? Não é circuncisão hoje, mas são outras coisas. Você tem que fazer isso aqui, se você for arminiano, você não vai para o céu. Teve um irmão que disse isso para mim lá no seminário, cara. Eu cheguei a ficar impactado, chocado com aquilo ali. Nós estávamos ali na sala de aula e o cara, o seminarista, disse assim pra gente, não, os arminianos, eles não vão pro céu, não. Não tem condição, não vai. Meu Deus do céu, como é que gente, velho, eu fico pensando, como é que a pessoa está limitando o poder e a graça de Deus em uma determinada tipo de doutrina? Claro que aqueles que negam a Cristo Jesus e colocam outra coisa, impede a igualdade com Cristo, essas pessoas realmente não têm parte com Cristo. Mas, irmãos, a despeito disso, tirando a base da verdade e o fundamento que é Cristo Jesus, qualquer outra coisa, irmãos, tudo que se levante, doutrina pequena, uma forma de opinião, uma atitude a mais, qualquer outra coisa que possa existir, irmãos, nada pode nos separar dessa graça. Amém? Nada. Pastor, não sei o que aconteceu, eu caí em tentação, eu perdi a salvação. Não, meu irmão, você não perdeu, você está debaixo da graça de Deus. A não ser que você estivesse na obra. A não ser que a sua fé estivesse movida nas suas obras. Aí sim, você estaria complicado. Porque pelas suas obras você vai para juízo. Mas se você estiver debaixo da graça, não existe, irmãos, pecado. Não existe situação. Não existe circunstâncias que podem te abalar ou tirar, irmãos, a tua alma da graça do Senhor. Por mais que você pense, eu não vou conseguir, é difícil viver um cristianismo nesse mundo pós-moderno, cheio de tanta coisa acontecendo, cheio de pecados aí, uma vitrine de tanta coisa que querem nos tirar do foco, da presença do Senhor. Talvez você diga isso no seu coração, no seu íntimo, mas eu digo para você, nada pode te tirar da graça de Deus. Foi Ele, irmãos, que veio ao mundo para assinar a tua salvação. O sangue de Jesus lá na cruz, irmãos, assina a nossa justificação. Ou seja, irmãos, diante de tudo que nós vivemos nesse mundo, diante dos nossos próprios pecados, diante dos meus pecados, quando eu olho para a cruz, eu vejo graça de Deus na minha vida. Irmãos, uma vez eu confessei aqui, eu sou um pecador. Misericórdia, eu peco mesmo, mas peco muito. E pecado é porque a gente tem aquela ideia de pecado da idade medieval, aquela coisa toda, o pecado, né? Mas pecado é tudo aquilo que a gente faz contra a vontade de Deus, ou tudo aquilo que a gente fica aquém da vontade de Deus. Então é impossível alguém não pecar. Porque uma hora a pessoa não vai fazer aquilo que Deus deseja, outra hora essa pessoa vai realmente de encontro com aquilo que Deus deseja. Então é sempre pecado. E eu peco, irmãos. Eu tenho uma vida desgraçada no sentido de pecado. Eu faço coisas erradas. Eu transgrido a lei de Deus. Muitas vezes eu me pego
impulsionado pela minha natureza carnal. Muitas vezes eu me pego pensando em coisas que são produzidas pelo meu coração, pelo pecado que existe no meu coração, pelas paixões do meu coração. E se eu pedir para Deus, Deus, vem com tua justiça, misericórdia, eu vou ser condenado. Porque, irmãos, Deus é justo e Deus abomina o pecado. Não somente o pecado, mas o pecador, a natureza pecaminosa. E por causa dos meus pecados, Deus ia olhar para mim e ia me condenar justamente. É por isso que eu não peço justiça, mas eu peço misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia. Derrama a tua graça sobre a minha vida. Deus, eu tenho pecado, eu tenho falhado comigo mesmo, com o Senhor, com meus irmãos tantas vezes. Tenho falhado, tem misericórdia de mim, irmãos. Quando eu peço misericórdia a Deus, aí me vem à mente a cruz de Cristo. Cristo foi naquela cruz, irmãos, para apagar os meus pecados, para me absorver de toda culpa e de toda consequência dos meus pecados. Eu olho para a cruz, irmãos, e vejo Cristo carregando os meus pecados, todos eles. Eu olho para a cruz de Cristo, para a pessoa de Jesus, e vejo Ele, irmãos, absorvendo a ira de Deus em meu lugar. De tal forma, quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo que Deus está pagando ali, Jesus, a justiça em meu lugar. E pelo ato de justiça dele, eu recebo graça e misericórdia. É por isso que nós podemos pedir graça e misericórdia a Deus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, em quarto e último lugar, para terminar, a fonte de uma nova vida em Cristo Jesus, ela revela uma nova dinâmica de vida. Além de revelar a nossa justificação, a graça de Deus, a plena satisfação, em quarto lugar, ela revela uma nova dinâmica de vida. Veja o que diz o texto, irmãos, no versículo número 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, porque os judaizantes naquela época eram contra a doutrina da justificação, porque dizia o seguinte, se é salvo somente pela fé, então as pessoas vão pecar doidado, porque pouco importa o pecado. E aí eles não gostavam da doutrina da justificação por essa mal compreensão. Mas aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, não, irmãos, é o contrário. Se Deus nos justificou, Ele fez pecado em nosso lugar, nós vamos viver agora de acordo com a sua própria vontade, e não conforme a vida antiga. Paulo vai dizer, irmãos, no versículo 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ministro do pecado? Certo que não. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que têm nova vida, que são justificados em Deus, eles têm agora uma nova dinâmica de vida. Eles não vivem agora na prática do pecado, mas eles vivem em santidade. Cristo não é ministro do pecado, pelo contrário, Cristo pagou o preço do pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que hoje, eu e você, pudéssemos andar em vida livre do pecado, ou seja, em santidade de vida. Irmãos, Paulo rompeu totalmente com a vida, ou a prática de vida do passado. Ele era religioso, ele era um fariseu, fazia as obras da lei lá, judaica, mas de repente Cristo entrou na vida dele e a vida dele mudou. Ele deixou essas coisas de lei para trás, de salvação pelas obras para trás, e ele começou a viver em novidade de vida. Ele entregou a sua vida a Jesus e ele começou a viver pela fé e no Espírito Santo de Cristo Jesus. Irmãos, se temos essa fonte de uma nova vida, se Jesus habita em nós, se nós, de fato, recebemos graça de Deus, justificação de Deus, satisfação no Senhor, nós também, irmãos, em quarto lugar, vamos receber essa nova dinâmica de vida. Amém? Ou seja, se nós pecávamos, nós não vamos pecar mais. Se nós fazíamos coisas contrárias à vontade de Deus, nós não vamos fazer mais. Nós podemos até cair como um acidente de percurso, mas viver na prática constante do pecado, isso não cabe mais para nós. É um novo começo, é uma novidade, é coisas boas acontecendo, é transformação no coração mudando, preenchendo, satisfação. É ter satisfação agora não com as coisas do mundo, mas em Deus. É ter alegria em Deus.
É ter alegria na presença de Jesus. É ter alegria não mais no pecado, mas alegria em viver a vontade do Senhor. É ter alegria, irmãos, não mais em arrumar arrumadinhos para a salvação. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é viver satisfeito, irmãos, na graça de Deus. Amém? Na graça de Deus. É uma nova dinâmica de vida. É novos começos. É uma mudança completamente. Irmãos, para terminar, para concluir esse sermão, só um testemunho. Quando eu fui chamado pelo Senhor para o ministério pastoral, eu estava lá em Maceió. Eu nunca imaginei estar em Maceió. Quem é de Alagoas aqui? Ninguém, né? Então eu posso criticar os alagoanos, né? Tô brincando, gente. Mas eu estava lá em Maceió. Eu estava lá estudando. O meu pai estava investindo financeiramente pesado em mim. Sabe? E põe pesado nisso. E eu estava naquela pegada de estudos lá. Eu nunca pensei em ministério, nunca pensei em ser pastor, nunca mesmo. De repente, irmãos, ali, voltando para o pensionato onde eu morava, Deus falou no meu coração tremendamente. Na avenida, tu lembra, Renato, como é o nome daquela avenida? Tu sabe. É no bairro do Farol, uma avenida principal ali, sabe? E aí Deus tocou meu... Inclusive eu fui roubado ali naquela avenida. Eu não gosto de ir em Maceió, mas... Eu estava ali voltando e Deus falou no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração, inquietando. Meu Deus. Ministério pastoral. Irmãos, do nada. Eu estava voltando e alguns irmãos lá no seminário, eu tinha um apelido lá no seminário que era daquele desenho animado antigo, que andava num velocípede, Bob, né? Eu não sei porquê, mas acho que a cabeça é grande, né? E às vezes eu viajava muito, sabe? Eu estava voltando para o pensionato, viajando, olhando assim para os prédios, é por isso que eu fui assaltado, eu acho. Inclusive, uma vez, eu só dando um parênteses aqui, porque é 8:55, 9 horas a gente termina. Inclusive, uma vez eu estava voltando aqui isso faz tempo, irmãos, foi antes de ir para o seminário. Hoje não é, seria diferente. Mas eu estava voltando ali na estação, e aí, de repente, um malandro chegou e disse, é um assalto. Passa o relógio. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu olhei para ele, eu não entendi, eu estava viajando na hora. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Aí ele, bora meu irmão, é um assalto, não sei o quê, passa o relógio. Eu fiquei parado. Não fiz nada, acredita? Eu acho que eu nunca fui assaltado, eu fiquei muito nervoso, eu parei. O relógio, eu estava com um relógio, eu tinha comprado um relógio daqueles, é Cássio, né? Antigo, Cássio, né? Antigo. Mas bom, né? Naquela época. E aí, bora, passa o relógio. Eu olhei pro meu relógio e eu fiz. eu não consegui tirar meu relógio. Aí eu tentei tirar, não consegui, aí eu fiz. Aí ele pegou meu braço e tirou e foi embora. E eu, meu irmão, o que aconteceu? Aí depois que eu pensei direitinho, aí rapaz, eu fui assaltado e aconteceu isso. Mas enfim, eu estava lá em Maceió, voltando, viajando mesmo, olhando os prédios e tal, e de repente o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, pá, tu vai ser pastor. Eu estou te chamando para o ministério. E ele disse no meu coração exatamente isso, ó, teu tempo aqui acabou, volta para Caruaru, tu vai para o seminário, e esse é a ordem que Deus me deu ali, por meio do Espírito Santo. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia quem ia pagar meu seminário, não sabia qual igreja ia me enviar, não sabia para qual campo eu ia depois do seminário, eu não sabia de nada, irmão. Eu só sabia que eu tinha que parar ali, ir para Caruaru, e de Caruaru, ir para o seminário.
Amém. Mas, irmãos, eu enfrentei umas dificuldades. A grande dificuldade que eu enfrentei foi o meu pai. Porque na época, meu pai não era crente. E meu pai era muito envolvido em política, era secretário de cultura de Palmeira dos Índios, uma cidadezinha que ficava próxima ali, de Maceió. Estava investindo pesado em mim. Meu irmão, no dia que eu disse para o meu pai que eu ia ser pastor e que eu ia encerrar meus estudos ali, porque eu ia voltar para Caruaru para ir para o seminário, ele disse para mim, eu já sabia. Eu nunca escutei, eu nunca assim tinha escutado isso do meu pai, mas ele disse, eu já sabia. Mas isso essa palavra só foi a bênção. Depois começou o rojão. Gente, me proibiu de ir para a igreja. Você não vai mais para igreja nenhuma. Você não vai nem para a igreja presbiteriana do Farol. Você vai ficar aqui, Marcelo, você vai estudar, vai fazer isso, aquela coisa toda. Tirou as coisas, Bíblia, tirou tudo. Queria tirar tudo. E aí eu começando a orar pela vida do meu pai, orando. Aí se levantou, irmãos, tantas outras coisas para impedir isso. Se fosse depender, assim, da minha força, eu não tinha abandonado estudo, tinha abandonado nada, eu tinha ficado lá em Maceió, e se dependesse, assim, até financeiramente, logicamente, obviamente, para mim seria melhor ficar lá. E se fosse depender da minha força, mas aí, gente, eu orei. Fui proibido de vir para Caruaru. É só lá em Maceió agora. Tirou tudo, assim. Pá. E aí, irmãos, liguei para minha mãe, falei para ela, Deus tocou meu coração. Eu tenho que voltar para Caruaru porque Deus me chamou para o ministério. Ela disse a mesma coisa, eu já sabia. Mas nunca disse antes para mim, né? Só disse isso depois que eu disse. Podia facilitar, né? Mas tinha que ir para Maceió. E aí, disse as coisas que estavam acontecendo, e aí nós começamos a orar. Nesse tempo de oração, meu pai foi convertido, ele voltou para o Evangelho. Lá na Igreja Batista de Palmeira dos Índios. Depois que ele voltou para o Evangelho, ele ligou para mim e disse, segue o teu chamado. Aí eu voltei para Caruaru, fui para a Quinta Igreja. E aí eu passei um tempo lá, fui examinado pelo conselho, fui enviado para o presbitério. O presbitério fez um exame comigo, até exame de capacidade mental eu tive que fazer, né? De tudo. Exame de teológico, tudo. Passei, fui fazer o vestibular. Meu irmão, cara, ser pastor tem que fazer um vestibular. Fiz o vestibular, fui reprovado por uma. Por uma questão. Acredita, gente. É um negócio inacreditável, mas aconteceu. Por uma questão, fui reprovado. Parece que eu tinha que acertar 75, eu acertei 74. Reprovei. Meu Deus. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa. Aí, mas perseverei. Olhei para a cruz de Cristo. Olhei para a fonte. Olhava sempre para a fonte. Para Jesus. Porque se fosse olhar para mim, para os outros, estava desistindo já. Olhei para a cruz. Fiz de novo. Passei. Meu irmão, quando eu passei nesse vestibular, eu vi a nota do vestibular. Eu tirei 99. Eu dei um pulo, bicho, eu estava na escola da minha mãe, eu dei um pulo da cadeira. Chorei, aquela coisa toda. Foi uma das alegrias da minha vida. Pense num negócio maravilhoso. Eu me lembrei do dia que eu engoli aqueles confeitos pop. Pop grande. Toff, grande, amarelo. Um dia engoli aquele confeito na minha casa, meu amigo. Eu saí pro meio da rua. Com o confeito aqui na garganta. Alguém. Aí eu me lembrei desse dia, porque, bicho, eu gritei lá na escola. Chorei. Fui pro seminário. Aí, gente, é tanta coisa que acontece. Gente que tem que sustentar você. E aí, sabe, orando, olhando para a cruz de Deus mantendo. Mas aí, irmãos, eu descobri uma coisa chamada política suja. Existe política suja em todos os âmbitos. E aí eu descobri política suja no seminário, no meio eclesiástico. E, gente, teve reuniões do presbitério que
e eu voltava para minha casa chorando. Ou melhor, eu não voltava para minha casa, não. Eu ia para minha casa, mas quando eu chegava na minha casa, eu ia para outra rua. Eu chorava na rua, chorava. Sabe? Insatisfeito, uma coisa chamada política suja. E voltava para minha casa, né, sem choro, sem nada, todo mundo falando tudo bem com todo mundo. Teve um dia que nós descobrimos uma coisa que estava acontecendo, e eu me lembro muito bem desse dia. Eu fui na casa de Renata, a gente estava até namorando. Chamei ela, aí nós saímos, fomos para outra rua. Eu não sei por que a gente vai sair para outra rua. E aí eu falei para ela e chorei, nós choramos. Quando tiver alguma coisa assim, que causa decepção, que vai te fazer chorar, vá para uma outra rua, certo? Vá para uma outra rua. Mas realmente foi isso que acontecia. Eu não ia para casa, eu ia para outra rua, na rua mesmo ali, chorava. Gente, decepção. Quanto mais decepção ainda no meio eclesiástico. E aí, o que me fez permanecer foi a cruz de Cristo. É a fonte de uma nova vida. Irmãos, eu enfrentei muitas outras, e os irmãos também, cada um enfrenta tantas outras questões e adversidades e decepções. Todos enfrentam. Alguns até muito maiores que os meus, ou menores. Mas o que permanece, irmãos, na nossa vida, o que faz com que a gente permaneça firme até o final, é a fonte dessa nova vida que é Jesus. Olhe para a cruz de Cristo e você vai permanecer até o fim. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Convidar já o louvor. E aí depois da oração a gente termina louvando ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. A fonte de uma nova vida é Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, a Deus, pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, a Deus, por essa vida nova que o Senhor nos deu. Te agradecemos, a Deus, pelo presente da salvação, pela satisfação. Te agradecemos por tudo, Pai. Ó Senhor, te pedimos que possamos sempre olhar para a cruz do Senhor, para a fonte que é o Senhor. Que, ó Deus, que essa fonte, Pai, sempre jorre, sempre esteja em nosso coração. Ó Deus, que por mais que a gente enfrente dificuldades, adversidades, situações que fazem com que a gente tenha decepção em alguma área da nossa vida, Senhor, te pedimos que essa fonte sempre cresça em nosso coração, que sempre permaneça em nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos cantar.